A paz do Senhor a todos. Nesse momento eu quero agradecer a Deus pela minha vida, por Ele estar me proporcionando mais uma noite para me falar da sua palavra. Também quero agradecer a Deus pelos meus inscritos, por aqueles que vão assistir ou ouvir esse vídeo. Amém? Muito bem. E nessa noite, para a nossa meditação, eu quero ler no livro do profeta Jeremias. É uma leitura bastante conhecida, né? Jeremias capítulo 18, que fala do vaso, o vaso do oleiro. Olha aí. Se você for vaso, fique alegre, viu? Se alegre com isso. Se você for um vaso diante do Senhor. Agora, se você for vasilha, misericórdia, né? Muito bem. Aqui o título diz assim: o vaso do oleiro, a impenitência do povo. Aí diz assim o capítulo 18 do livro do profeta Jeremias. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, olha aí, ó. Jeremias era um profeta escolhido por Deus, era o verdadeiro profeta. Não é esses profetas que andam por aí dizendo, eis que diz o Senhor, que está longe, viu? Que andam semeando profetada. Aqui era o próprio Jeremias, né? Era o próprio profeta enviado por Deus. Deus do céu, que criou eu e você como a sua imagem e semelhança. E diz assim, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te e desce à casa do oleiro. Levanta-te por quê? Porque Deus não vai falar com ninguém deitado e nem sentado. Aqui é uma advertência, que o próprio Deus está usando Jeremias para falar com o povo de Israel, que andava naquele tempo na rebeldia. E não é difícil hoje não, o povo também anda na rebeldia. Conheço muitos rebeldes, muitos, que não tem quem faça a gente virar a cabeça deles. É só a prova. Quando estiver na prova mesmo, aí que diz, irmã, ore por mim. Muito bem, o versículo 2 diz assim, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Olha aí, levanta-te. É um despertamento. Você que está aí sentado, deitado, se desperte para fazer algo para Deus. Não fique de braço cruzado. Converse com alguém, visite alguém, semeie a palavra do Senhor. Hoje em dia existe várias formas de semear a palavra do Senhor. Não é só correndo nas praças, não, de jeito nenhum. Tem os canais, né, da internet que Deus botou para a gente semear a palavra dele. Agora você fica no WhatsApp ou no Face até de madrugada vendo o que não presta, aí não tem cabimento, ao invés de estar semeando a palavra do Senhor. Amém? Aí talvez não saiu um amém, mas aqui saiu, graças a Deus. Aí o versículo 3, e desci à casa do oleiro, olha aí, ó. Jeremias está falando aqui para o povo, e desci à casa do oleiro. Se humilhe na presença do Senhor. Esse descer na casa do oleiro é se humilhar diante de Deus. Peça perdão para Deus se você cometeu atos que não agradam ao Senhor. Se reconcilie, faça uma aliança com Deus, né? E aí diz assim, eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, né? É o vaso. Todo dia eu e você precisamos ser moldados diante de Deus. Eu estou aqui, mas eu preciso também ser moldada muito. Deus precisa trabalhar muito na minha vida, me moldar. Amém por isso. Eu prefiro ser moldada nas mãos de Deus do que na mão do homem. Porque o homem já sabe como é, né? Por si só já é corrompido, né? Davi disse desse mesmo jeito, que antes caísse na mão de Deus do que na mão dos homens. Porque os homens não têm misericórdia, os homens são impiedosos, né? E Deus não, Deus tem misericórdia. Aí diz assim, e desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, estava moldando os vasos, porque quando o vaso não presta, ele quebra todinho e faz outro, né? Quando o homem está desobediente na presença do Senhor, ele faz desse jeito, leva ele até na casa do oleiro, quebra ele todinho, mas esse quebrar não é cortando os pedaços, mão para ali, braço para ali, não. Esse quebrar aqui é espiritual, é o tratar de Deus com o homem,
Amém? Quando eu digo homem, já entra mulher, criança, jovem, ancião, é um pacote, porque assim, é assim que a Bíblia diz, homem, já se refere à raça humana. Aí diz assim, ó, e desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, viu? Aí o versículo 4, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou, o vaso de barro é eu e você. Não pense você que você é barro, é vaso de ouro, porque está difícil, né? Não. Nós somos vaso de barro, né? Quando o oleiro vê que eu e você não tá do jeito que ele quer, ele quebra todinho, amassa e vai fazer outro vaso, bonitinho, para estar perfeito na presença dele. Porque para estar na presença de Deus não é de qualquer jeito, não. Né? Não pense você que é de qualquer jeito que você se apresenta na presença de Deus, não é assim, não. É com ordem e decência, tem que ter humilhação, adoração, né? Senhor, eis-me aqui, me perdoa se eu fiz alguma coisa para ti, porque todo dia a gente peca, toda hora, com palavras, ações e atitudes, e por aí vai, né? Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, né? Aí sabe o que o oleiro fez? Olha aí, ó, tornou a fazer dele outro vaso. É assim que ele faz, com muitos que eu já vi por aí. Quebra todinho e faz outro, porque eu lhe quero é assim, desse jeito, na minha presença, não é desse jeito todo quebrado, não. Vaso quebrado não entra no céu, só entra no céu vaso aperfeiçoado, né? Mesmo que seja de barro, mas é bem feitinho, do jeitinho que papai quer, não é do jeitinho que eu quero e que você quer, não. As coisas não é do jeito que eu quero nem que você quer, não, é do jeito que Deus quer. Então não pense que as coisas na sua vida não é que eu vou fazer assim, eu quero assim, não vai com essa não, porque isso não existe. Aí tornou a fazer dele outro vaso, porque aquele não prestava. Então quando a coisa não presta, Deus faz de novo, trabalha novamente, né? Vai tirando aquilo que tem um atrapalho, um empecilho na vida do homem, ele tira, porque quando ele chama o homem para a presença dele, para adorá-lo, ele faz desse jeito, ele quebra todinho, aperfeiçoa, eu quero é desse jeito, é assim que você vai ficar. Quero é você evangelizando, fazendo, pregando a minha palavra, né? Fazendo as coisas na casa do Senhor, as coisas perfeitas. Então Deus, quando Ele quer, Ele faz desse jeito. Tornou a fazer dele outro vaso, né? Conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Porque Deus viu que o vaso aqui não estava prestando. O vaso é de barro, então se o vaso é de barro, quebrou, então ele vai e faz novamente. Não lhe quero desse jeito. Isso aqui é pecado, tira da sua vida. Isso aqui não me agrada, então tira, né? Isso aqui faz mal para seus olhos espirituais, então tira, né? Porque o mundo está aí, na corrupção, nas concupiscências da carne, né? Então Deus, ele aperfeiçoa o vaso. E quando o vaso é de barro, quando o vaso não está direito na presença do Senhor, Deus molda o vaso direitinho, bonitinho. Por isso que ele diz, levanta-te, te desperta, faz alguma coisa para Deus, né? Aí o versículo 5. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo, todo mundo sabe que essa passagem aqui do vaso, do oleiro, estava representando a casa de Israel, né? O povo de Israel que andava naquele tempo rebelde. Isso aqui foi antes deles irem para o cativeiro. Estava rebelde. Deus levantou Jeremias, aperfeiçoou Jeremias, né? Como um vaso, do jeito que ele queria, para advertir o povo do pecado, porque o povo andava pecando. Eles achavam que pecar era normal, natural, mesmo eles sabiam da lei de Deus, mas andavam pecando, é que nem hoje. O homem sabe que ele não deve fazer certas coisas, mas ele faz. Por quê? Porque ele é carne, então tem que quebrar essa carne, né? E aí, ó, então veio a minha palavra do Senhor dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, né? Não poderei eu fazer de você como fez esse oleiro. É isso que Deus está dizendo hoje, nessa noite. Você que está aí do outro lado, se conserve diante de Deus. Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Porque o povo lá naquele tempo estava rebelde, estava na rebeldia.
E hoje não é diferente. Aí o versículo 7 diz assim: no momento em que eu falar contra uma nação e contra o reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, olha aí, ó, se converta dos caminhos, dos maus caminhos que você está andando, né? Se você andava com certas companhias, larga de andar com essas companhias, porque companhias, más companhia, botam um a perder. Aqui, ó, se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Não brinque com Deus. Deus não é menino. Trate as coisas com Deus como Ele merece. Adoração, adore, né? Se humilhe na presença do Senhor. É isso que Deus quer de mim e de você. Deus não quer aqueles de nariz empinado, eu faço, eu mando, né? Que eles não estão fazendo nem por eles. Quando você vê alguém de nariz empinado andando por esses lugares que se chama igreja, pode ter na certeza que Deus não está com ele não, porque Deus não gosta dessas coisas. Soberba, essas coisas de grandeza, eu sou, eu mando, eu posso, não. Não vai fazer que nem José não, porque José quando foi lá para a casa de Potifar, ele começou, eu sou, eu faço, eu mando. Aí sabe o que Deus fez? Levou ele para a prisão, passou 3 anos lá na prisão. Quando ele saiu de lá, saiu outra pessoa. Lá o vaso foi moldado, lá Deus foi trabalhar na vida de José do jeito que ele queria, né? Moldou o vaso, para quando o vaso passou lá 3 anos sendo moldado e trabalhado pelas mãos do Senhor. Deus não abandonou José não, assim como ele não abandona você e nem eu, mas ele precisava passar por aquele processo. Aí depois que ele passou por aquele processo na prisão 3 anos, quando ele saiu, aí sim, aí Deus levantou o vaso, foi de uma vez, que foi ser até governador do Egito, viu? Como é que é as coisas que Deus faz na minha vida e na sua vida, não é diferente não. Naquele tempo é a mesma coisa que hoje, porque o meu Deus e o seu Deus, ele nunca mudou. Quem muda é o homem com sua rebeldia, com sua maldade, né? Que sabe que o que está errado, que está fazendo está errado, mas persiste no erro. Aí é que é a condenação do homem. Amém? E essa era a palavra de hoje. O vaso na casa do oleiro. Se você se considera como vaso, pois seja um vaso na casa do oleiro. Comece a fazer as coisas corretamente diante de Deus. Peça a misericórdia do Senhor. Senhor, eu sei que eu sou falho, sou humano, né? Mas eu estou aqui na tua presença para te pedir perdão dos meus pecados que eu ando cometendo e não quero mais cometer. Diga isso para Deus. Amém? E essa era a palavra de hoje. Que essa palavra possa ficar gravada na tábua do seu coração. Uma coisa que eu quero pedir para as pessoas que vão assistir ou ouvir esse vídeo, compartilhe. Alguém precisa ouvir essa palavra. A palavra de Deus, ela não parou aqui. Ah, mas eu não quero mais ver a irmã Nalva, eu quero passar para fulana. Pois passe para fulana, porque fulana vai assistir, vai gostar e vai passar para outra pessoa, para outra, né? Esse vídeo, ele não parou aqui. Se Deus me levantou em nome de Jesus para me trazer a sua poderosa palavra, pode ter na certeza que não vai ficar bem aqui não. As coisas que Deus faz na minha vida e na sua vida é para todo mundo ver. Agora, quando vê coisas escondidinhas aí não é de Deus não. Amém? Também quero pedir para os meus irmãos, as pessoas que vão assistir, compartilhe também os nossos vídeos dos nossos irmãos que estão no meu canal. Eu digo nossos irmãos porque são homens e mulheres de Deus, lá do Maranhão. Amém? Mas você disse que é lá do Maranhão porque eu sou de lá e eu estou morando aqui no estado de Alagoas, graças a Deus. Amém? Fique na paz, fique na bênção. Tenha uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, uma boa madrugada, dependendo do horário que você for assistir ou ouvir esse vídeo. Porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. O inimigo se levanta, mas é só para cair. Amém?